E aí o Glenn pega o caso do Monark, que é o caso escandaloso, e aí ele expõe o caso do Monark e isso vai parar no Elon Musk. E aí tá o homem mais rico do mundo falando do caso. E aí tá uma discussão. Eu não sabia que o Elon Musk tinha dado opinião. Sim, ele falou, o que tá acontecendo? Porque o próprio Twitter recebeu a ordem. E aí o mundo tá olhando e tá falando... E eu vi isso, eu tô acompanhando os tweets, as discussões. Houve grupos de debate entre americanos falando sobre isso. Gente, mas esse caso desse cara realmente é muito bizarro. Inclusive progressistas nos Estados Unidos olhando... Ah, é? Isso aqui é estranho. Isso aí já cheira estranho. Né? Isso aqui me parece não tá correto. Eles não têm o contexto todo, mas não importa. Né? Dentro de um país, dentro de uma cultura em que a liberdade de expressão é muito basilar, como os Estados Unidos, isso que aconteceu com o Monark, fala, opa, no Brasil eles estão passando. Pro Alexandre de Moraes, me parece que sabe, quando você tá tão poderoso e tão, não digo louco, mas tão investido de energia naquilo que você tá fazendo, que você não percebe que você passou do ponto. Né? Às vezes às vezes você precisa de um técnico de fora pra olhar o teu jogo. E ele cruzou a linha ali, ele tá sendo exposto internacionalmente nisso, e eu acho que isso é o começo, inclusive, não começo do fim dele, mas as pessoas... Uma reavaliação no mínimo. Ou ele volta pra uma linha normal, ou alguma consequência vai ter. Entendi. Mas o ponto e esse é o ponto que eu acho que é mais importante aqui. Por que então as nossas instituições, e essa é a grande reflexão, não foram capazes de deter essa escalada golpista do Bolsonaro e precisou dar hiperpoderes para o ministro do STF? Por quê? O Bolsonaro aparelhou a PGR, o Aras é um exemplo. Muita gente poderia ter sido pega pelo Aras durante a pandemia. A Câmara dos Deputados, ela dispõe de instrumentos como CPIs para convocar essas pessoas para poder entender o que está acontecendo, porque ela também foi alvo desses ataques. Nunca fez, porque você pode comprar a Câmara dos Deputados, como eles sempre fazem. O Senado, mesma coisa. A Polícia Federal, que investigava, por exemplo, uma parte dessa turma, foi aparelhada pelo Bolsonaro. A BIM aparelhada pelo Bolsonaro. Então houve aparelhamento por parte do Bolsonaro e houve desinteresse político por parte de uma classe política que pensa em curto prazo, em ganhar dinheiro, em pegar uma benesse com o governo. Então, se você olhar, se você deixasse solto o sistema político, era ladeira abaixo. Não ia ter instrumentos de defesa. Então, é muito complexa essa história, muito complexa, e essa história só vai ser entendida direito se a gente discutir com boa fé. Tá? Então, o caso do Monark, eu acho que essa linha foi cruzada via o que ele fez com o Monark. Espero que ele volte atrás e espero que a sociedade brasileira tenha um entendimento de que a gente tem que tirar do Xandão essa prerrogativa de investigar totalmente o ocorrido e punir o que aconteceu. Passar pra quem essa função? Um exemplo, o Ministério Público Federal agora está começando a investigar a participação da PAN nisso. Certo. O Aras, que é um PGR, está começando a colocar o próprio Bolsonaro e procuradores começando a investigar isso, investigar aquilo. O Estado brasileiro dispõe de um aparato investigativo que, se ele agir conforme tem que agir, ele teria pego isso há muito tempo atrás. Uai, seu app de vídeos curtos.